Então, boa noite novamente. Eu me chamo Rodrigo, eu sou acadêmico do programa de pós-graduação da Uniplac, Universidade do Planalto Catarinense. Eu sou orientado pela professora doutora Lúcia Secato de Lima e eu resolvi, então, na minha pesquisa, trabalhar um pouquinho com as autobiografias. E tive a ideia de, para estar elaborando, fazer uma chamada convidando os professores a estarem compartilhando as suas práticas pedagógicas a partir do seu dia a dia, do seu cotidiano, no seu trabalho, para a gente estar fazendo uma reflexão sobre, e com isso, tá fazendo a publicação de um livro no qual cada professor que for selecionado, ele vai ter como capítulo desse livro a sua autobiografia postada. Essa autobiografia também, mediante autorização, ela vai ser então utilizada na minha pesquisa, que eu vou estar então elaborando a partir das práticas pedagógicas dos professores. Então, aqui, como eu disse, a chamada para o meu livro de submissão é Fala aí, professor, práticas pedagógicas na educação matemática. Então, eu sou o professor Rodrigo, eu trabalho na rede estadual de educação de Santa Catarina e sou orientado pela professora Lúcia Secato. Então, qual que é o objetivo dessa chamada? Ela se trata de uma forma de coletar os relatos dirigidos em primeira pessoa, que chamamos de autobiografias. Eu estou buscando as autobiografias de professores e professoras que trabalham na educação básica com a disciplina de matemática. O objetivo dessa pesquisa é analisar a prática dos professores e refletir sobre a formação inicial, continuada desses professores e também quanto às práticas pedagógicas. Os relatos que chegarem, eles vão ser publicados na editora Na Raiz. Eu, eu fiz alguns critérios de participação na pesquisa. Como assim? Então, eu vou estar recebendo essas autobiografias e a partir delas, na hora que eu for fazer a leitura, efetuar ali então a pesquisa, eu vou estar selecionando algumas para o livro a partir destes critérios. Então, primeiro, clareza e coerência. Então, assim, eu vou ver a coesão do texto, as informações que estão sendo apresentadas, se elas estão compreensíveis, se elas estão organizadas, a contextualização das práticas pedagógicas. Então, como esse professor está desenvolvendo suas práticas dentro da escola, eu quero ver se o professor também está relatando o público-alvo, a faixa etária desses estudantes. Eu procuro também estar avaliando dentro dessas autobiografias a reflexão crítica desses professores quanto à prática pedagógica, porque o objetivo com esse livro não é só também para minha pesquisa, é para que outras pessoas que venham porventura a ler esse livro consigam ter uma formação para si a partir da prática pedagógica dos outros colegas. As experiências e os exemplos concretos que esses professores passam no seu dia a dia. Então, assim, eu quero a descrição e que eles tragam uma discussão, assim, que eles fazem dentro de sala de aula, né? Não necessariamente só dentro de sala de aula. Se o professor leva para o laboratório, se o professor leva para o pátio, tudo isso, então, eu vou estar avaliando. Um critério bem importante é a honestidade e a autenticidade. Então, assim, tem que ser autêntico, não adianta me entregar eu faço uma elaboração, uma prática pedagógica super exagerada, assim. Também eu vou estar observando se o professor está sendo coerente com ele mesmo, com a escrita dele ali. A metodologia e as estratégias, então, que esse professor está utilizando em suas práticas,
E a diversidade, eu gostaria que esse professor também ele falasse um pouquinho da sua realidade escolar, assim, como o perfil dos estudantes, como que é em sala de aula, tá? Daí, para auxiliar na escrita das narrativas autobiográficas, eu trouxe aqui algumas sugestões para os professores estarem seguindo. Não precisa seguir totalmente à risca, mas aqui já dá uma luz de como o professor pode estar redigindo esses textos. Então, comentar os motivos que levaram esse professor a lecionar matemática, dizer se a formação inicial preparou o professor para atuar na educação básica. É importante, então, contextualizar como são ou como foram as experiências em sala de aula, como professor de matemática, falar se tem enfrentado desafios, explicar os motivos que tem continuado a atuar como professor de matemática. Essa pesquisa, ela faz parte da minha dissertação. Então, para isso, o professor que for participar, ele tem que concordar com o termo de livre consentimento esclarecido que a gente chama de TEC. Ao concordar com isso, eu vou estar utilizando, então, os relatos na minha pesquisa. Eu enfatizo que a minha pesquisa ela já foi aprovada no Comitê de Ética. Quanto ao anonimato da autoria, como elas são autobiografias, eu não vou fazer um anonimato para fazer a publicação no livro. Porém, quando eu for utilizar essas autobiografias na minha pesquisa, eu não vou estar identificando o nome dos autores. Então, eu peço para que os professores aceitem ali que eu esteja usando os seus textos, mas eu vou dizer o nome, vou postar o nome das pessoas quando eu for fazer a publicação do livro, certo? E se, por um acaso, nesses relatos aparecer o professor for citar o nome da escola, não escrever o nome na íntegra, e sim utilizar como eu pus no exemplo ali, uma escola pública de Santa Catarina. Então, eu disse ali, como se trata de uma pesquisa científica, é importante garantir a confidencialidade dos dados coletados para preservar a integridade da pesquisa. O formato, então, dessas autobiografias. Elas deverão ter entre 2 a 5 páginas. O idioma é português. O formato do arquivo, então, eu vou estar aceitando em DocX ou similar, de preferência vai ser o DocX. O tamanho da folha é A4. Só um pouquinho que pediram para participar aqui da reunião. Aí. Então, a folha é A4, a fonte Times New Roman ou Arial 12, com espaçamento 1,5 entre linhas. A margem, então, para esses relatos é 2,5 centímetros. O título, eu peço que seja em negrito no tamanho 16. Abaixo do título, então, vocês devem estar colocando o nome do autor ou da autora. Os itens de divisão, então, caso tenha subtítulos, então, o tamanho da fonte é 13, ele deve ser em negrito e não está escrito em caixa alta. Não precisa de capa, então não peço que inclua capa. E fonte, por ser um relato na primeira pessoa, ele vai ser tipo o mais próximo de uma carta. A fonte, ela é optativa. Então, caso for citar alguma, trazer nas normas da ABNT. E caso ainda hajam dúvidas, vocês podem estar entrando em contato comigo tanto pelo e-mail quanto pelo WhatsApp, tá?